Olá, amigos do Mundo Pet, sejam bem-vindos ao canal Histórias de Patinhas. Estamos aqui novamente para um episódio muito especial. É uma segunda edição. Para quem perdeu o primeiro, assista, foi o último episódio. Gostaria de dar os parabéns àqueles que começaram a seguir nossas páginas nas redes sociais, que se inscreveu no canal. Muito obrigado, isso é muito importante para o nosso canal ficar cada vez mais relevante. Essa mensagem que é muito positiva chegar para cada vez um número maior de pessoas, tá bom, pessoal? Eu estou aqui para fazer uma segunda edição muito especial com essa pessoa, que eu já vou apresentar, mas hoje temos uma troca. Sai a Paulinha e entra a Paty, a irmã Vete do canal História de Patinhas. Oi, Seja bem-vinda, tudo bem? Paty. Vim aqui substituir a Paulinha, vamos ouvir essas histórias. E também estamos com a Pri. Oi, Pri. Olá, pessoal, tudo bem? E novamente com a convidada de honra, Rosângela. Olá, prazer. Obrigada. Para quem não assistiu o episódio 1, né, a Rosângela contou um pouquinho como que apareceu o universo pet dentro do mundo dela, né, desde a infância até a fase, né, mais adulta, mais experiente, empreendedora. Muito bacana que ela vai contar, não vou fazer o spoiler ainda, ela que vai contar pra gente rapidamente como é que foi até chegar à fase da creche, que faz um trabalho super legal em São Bernardo do Campo, e que não é só creche, né? Na verdade é um local espaço, né? é um espaço que você encontra diversas, como eu poderia dizer, diversas atividades para o seu cão ter uma vida saudável, que eu acho que é o ponto principal dessa segunda edição do nosso podcast, né, Rosângela? Conta um pouquinho pra gente, por favor, como que foi essa construção até chegar a Anjos de Quatro Patas. Bom, o Brad, ele inspirou a minha história, né, meu cão, onde eu gostaria de levar bem-estar e qualidade de vida para ele. Eu acabei entendendo como um propósito e levei para outros cães que cruzaram o meu caminho. Então, a Anjos de Quatro Patas nasceu com esse intuito, e quando eu comecei como passeadora, eu já acreditava no potencial da Anjos, e eu fui construindo ao decorrer do tempo um espaço onde eu queria ter todos os serviços em um mesmo lugar. Então nós chamamos de centro de convivência canina, uma vez que nós conseguimos proporcionar tanto qualidade de vida para o cão quanto conveniência para o meu cliente, né? Então esse serviço personalizado nasceu no decorrer desse tempo. E aí, só pra gente resumir para quem não assistiu, eu queria que você falasse a sua experiência dentro do Universo Pet até chegar à criação do centro, e também um pouquinho da história do Brad, né? De como foi que chegou um Brad Pitt, que é o labrador. Que é o meu cão. E por que você escolheu o nome dele? Então, esse nome do Brad Pitt, ele foi escolhido porque ele era lindo, loiro e forte. Então, naturalmente, não tinha outro nome melhor, né, para oferecer a ele. Quando eu comprei ele, né? Olha lá, o Brad Pitt, o pessoal vê. Isso. Que legal. Ai, gente. Bonitão. Gente, eu tô nervosa. É o Brad Pitt que te deixou assim. Foi só ver o Brad que ficou emocionado. Mas fica tranquilo. Bom, o Brad, quando ele surgiu na minha vida, eu precisei estar muito mais ativa no corporativo a qual eu trabalhava, e eu acabei quebrando a janela de socialização dele. Então, nesse meio período, eu precisei me readaptar para encontrar uma qualidade de vida para ele. Foi quando eu comecei a estudar, a explorar esse universo pet. Então, dentro desse processo, eu comecei a ser passeadora de cães, que foi os primeiros cursos que eu fiz, passeadora, adestradora. Então, eu comecei a trazer ele mais para minha rotina, e a fase que ele passou não podendo ter acesso a outros cães, eu consegui mudar a rotininha dele, ofertando, né, e oferecendo novas possibilidades com esses cursos. Então, quando eu comecei como passeadora, adestradora, fiquei 3 anos atuante em São Paulo, e depois eu vim morar em São Bernardo do Campo, já com a ideia de ter o meu próprio espaço, né? Então, quando eu saí do corporativo, eu trabalhei em uma creche de cães para aprender. Ali eu desenvolvi a Anjos de Quatro Patas e comecei a atuar sozinha, e conforme o crescimento foi acontecendo, eu precisei construir algo maior, né? E aí foi quando eu consegui, depois de 4 anos, encontrar um espaço a qual eu tenho hoje, oferecendo essa extensão de amor que eu tive ao meu cão a todos os outros cães que cruzassem o meu caminho. Então, acho que... E a inspiração para o nome Anjos de Quatro Patas. Eu acho muito lindo quando você falou. Foi ele que me inspirou esse nome, porque dentro dessa rotininha a qual eu tinha,
muito ausente com ele, eu sentia esse apoio dele quando eu não estava tão bem assim. Então, quando eu decidi mudar a minha carreira, saindo do corporativo para ingressar para o empreendedorismo, e ele me deu todo esse suporte emocional. Ele foi um anjo. Ele foi um anjo, e aí por isso o nome da empresa Anjos de Quatro Patas. Foi porque ele inspirou parte da minha história. E até um pouquinho antes da gente falar do seu centro, agora eu queria incluir também a Paty. Paty, essa questão do cachorro, isso acontece no dia a dia de boa parte da população, né? Porque são inúmeros pets, milhões de pets, é uma proporção bem grande quase entre humano e pet, né? Se não me engano é 2 para 1. Muitos trabalham durante o dia, depois da pandemia veio um pouco mais do home office, um pouco mais de atenção, mas na grande maioria, né, que já voltou ao antigo normal, saem e deixam os cachorros. Às vezes sozinhos, né? Às vezes tem alguém do lar, às vezes tem os pais, às vezes tem um marido, a esposa, ou um filho que pode ficar, mas nem sempre acontece. A gente sabe que muitos ficam sozinhos. Onde que entra, assim, essa importância depois do passeio, da atenção, de deixar num espaço que nem a Rosângela falou pra gente, pra saúde mental e física do canino, né? Porque como a gente tava falando até do Brad Pitt, que é um labrador, ele tem, né, essa necessidade, né, de gastar energia, até para não ter obesidade, outras doenças, né? Digo, isso aí acontece muito na nossa rotina, né? O que fazer com esse pet, porque a gente tem que trabalhar, porque ele é o único pet da casa, porque eu sempre falo assim, né? Que são várias perguntas, né? Que a gente ouve o dia todo. Então, a primeira delas, mora em casa ou apartamento? Né? Apartamento. Consegue passear quantas vezes com o cão durante o dia? Né? Aí ele faz o xixi, o cocô dentro do apartamento ou faz fora? Então, assim, as perguntas são várias para a gente decidir o que é o melhor para esse tutor fazer para o pet, que é o que ele quer o melhor, dentro das possibilidades que ele tem. Então, toda vez que ele adota ou compra um animalzinho e passa nessa primeira consulta, a gente coloca muito isso na nossa conversa. Por quê? Porque dali para frente, enquanto está fazendo vacina, ainda não pode sair, né? Mas depois disso, o que eu vou fazer? Então, não vou poder me prolongar tanto, mas isso muda também do porte do animal, né? Se animal de grande porte, pequeno porte, se tem só um cão em casa, se tem 2, 3 cães, se é casa ou apartamento. Mas independente de qualquer coisa, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Primeiro, um cãozinho sozinho, que mora com um tutor, que vive no apartamento e viveu em home office por causa da pandemia, você imagina como que ele vai ficar depois que esse tutor for voltar a trabalhar, né? Então eu tive vários problemas com cãezinhos, problemas emocionais mesmo, com essa separação. Né? Então a gente trabalhou muito com floral, né? Com terapia e mesmo e o que ajudou muito foram aqueles tutores que já envolveram no animal desde filhote uma socialização com outros animais, né? Seja do vizinho, debaixo do prédio, e aí quanto isso esses creches, esses centros, eles foram cada vez mais aumentando aqui em São Paulo. A gente tem que pensar o seguinte: o quanto menos você humanizar o cãozinho, falando em cão, melhor, né? Porque gato é outro, eu sempre falo que gato é outra conversa. Tem que vir um dia só para falar de gato. Mas pensando no cão, hoje em dia fica mais fácil quando a gente faz essa primeira consulta e fala, vamos a partir de agora, já começar desde que ele é filhote a não humanizar tanto. Porque quem vai sofrer depois é sofrer o pet. Não só o pet, a gente também, porque vai sentir ele mal. Como que a gente vai fazer isso? Como que é a sua rotina? Tá, eu acho que a sua rotina se encaixa bem na seguinte forma. Coloca ele 2, 3 vezes por semana para brincar com os outros animais, nas escolinhas, nas creches. Doutora, eu vou viajar, mas não é tão perigoso deixar em hotel. Pega um hotel de confiança. Eu vejo tanto os cachorrinhos que eu atendo que vão pro hotel, que amam ir pro hotel. Sim. Que eles pulam na van desesperadamente para poder... Porque vai ter um outro passeio, ele sabe que ele volta. A primeira ida pode ser um pouquinho estranha para ele, mas depois que ele vê que ele volta, que a gente fala o check-in e check-out do cachorrinho, né? Ele volta, ele vai falar, opa, essa van eu conheço, esse motorista eu conheço, eu vou passar um final de semana legal brincando com meus amigos, com vários animais. Então, a maioria gosta muito. Quem que sente? Aquele que ficou, às vezes, uma vida inteira só vivendo em apartamento, em casa, e aí vai para uma experiência dessa, demora um pouquinho mais. Quando a gente fala no centro, eu não sei como que ainda, eu quero ver direitinho, né, para contar direitinho como que é o seu, mas pra colocar, a maioria está muito preocupada em perguntar
me conta como é seu cachorrinho. Ah, ele só vivia no apartamento, ele tem 8 anos, nunca foi? Então, peraí, ele vai começar aqui com a gente, perto dos humanos aqui da creche. Depois, devagarzinho, ele vai indo para ir para outro, perto de outros animais. E quando a gente vê, passa 1 mês, 2, 3, o tutor vem e fala assim, nossa, não acredita, meu cachorro tá outro. Dificilmente eu tenho um retorno negativo desses tutores depois que colocam. Mesmo aqueles animais que gostavam mais de humano, que ficavam mais humanizados, né? E isso vem direto, e cada vez mais está crescendo aqui em São Paulo. Agora, para um filhote que está começando, sem sombra de dúvidas, não que, se de repente ele conseguir, tem uma pessoa em casa que cuida, tem as crianças que ficam dia de outra casa, consegue passear mais vezes, aí não há necessidade, é que nem eu falo para eles. Mas se puder, é interessante porque lá ele vai fazer outros tipos de atividade que a gente não consegue fazer. Tem 2 cachorros, né? Porque um dos motivos que eu fiquei com 2 cachorros foi isso. Porque enquanto eu tinha só um, era uma vida, assim. Dormia o dia inteiro, não brincava, não pulava. Tendo 2, elas brincam, elas se divertem, comem, dormem. Então, acho que faz companhia uma para outra já deve ajudar. E eu que tenho 2 também, só completando, tipo assim, a gente percebe que um completa o outro, eles se amam, brincam o dia inteiro e tal. Só que ainda tem a questão da humanização. Eu acho que a Dani meio que humanizou um pouco demais, eu não sei se o médio, porque quando desce, já não socializa tanto com outros animais. Mas o que eu já percebi, quanto mais a gente sai, mais passeia, mais isso melhora. Tá vendo? Principalmente quando você vai pra rua, as primeiras vezes na rua, eles se assustavam com qualquer coisa, às vezes latia pros outros. Aí essa semana eu passei com eles, parecia que eles estavam só dono da calçada, vai na deles, cheirando as coisinhas, fazendo xizinho, são os 2 machinhos, né, o Rubens e o René, e eles já não são tão impactados por isso, né, então isso é importante também, dessensibilizá-los, né. E até esse gancho, né, o meu cão inspirou minha história justamente por isso, porque eu tinha notado que com a minha rotina, eu tinha tornado ele muito dependente de mim e humanizado, porque ele não tinha vínculo com outros cães, com outras pessoas, isso fez com que ele desenvolvesse problemas comportamentais, onde cada vez que eu ia para o parque, eu precisava deixar ele ainda mais perto, porque ele não tinha esse acesso, essa segurança para acessá-los. E o insight de mudar a vida dele veio justamente por conta disso. Que vida que eu estou oferecendo para o meu cão? E é muito importante que possamos olhar para isso, porque é muito nobre a vida do cão na nossa vida. E nós devemos retribuí-los, né? Eles fazem muito. E ofertando exatamente o gás de energia física, o gás de energia mental, porque isso eleva o bem-estar do cão, faz com que ele se torne confiante, se torne corajoso. Então, cão independente é mais feliz. Então, quando eu mudei a vida do meu cão de dependente para independente, e ele pôde exatamente criar esses vínculos e explorar de fato a natureza dele, eu entendi o meu propósito de levar isso para os outros cães, né? Então, a cada tutor que diz, você mudou a vida do meu cão, fez muito sentido a minha mudança lá atrás, de sair do corporativo para empreender e conseguir fazer com que tutores tenham essa consciência de proporcionar ao cão qualidade de vida e bem-estar, que é essa rotina mais externa, né? E pelo que você percebeu, esse tempo, lógico, pode variar pela idade, pela raça, né? Mas sim. assim, depois de 1 mês já dá para perceber uma mudança no cachorro? Porque, na verdade, o meu protocolo de segurança, ele vai muito além da venda do meu serviço. O cão ele precisa apresentar para nós emoções positivas a partir do momento que ele chega. Então, existe ali toda uma avaliação comportamental que está ligado à linguagem corporal dele, o quanto ele se sente seguro para explorar aquele ambiente. Então, a partir do momento que eu percebo que esse cão é mais dependente, eu tento orientar essa família para trazer ele para o sentido contrário. E, naturalmente, a gente consegue explorar um pouquinho mais dele, então varia ali de 1 mês para 2 meses, depende do vínculo e do nível que esse tutor criou com esse cão, de ser tão dependente ou independente, né? Então a gente consegue fazer essa balança, mas respeitando o tempo e espaço deles. E quanto mais novo, melhor, então. Quanto mais novo, melhor. A base do filhote, né, que tem essa parte da socialização, quanto mais cedo ele vai ser um jovem, um adulto muito mais independente, porque ele já conseguiu criar esses outros vínculos que vai muito além da família.
Agora, para você preparar um cão que já tem todos os vícios dos humanos, né, que eu chamo de vícios, né, ele naturalmente se tornou menos confiante, menos corajoso. Ele não quer explorar o ambiente porque a base segura dele é o tutor. Então, quando o tutor fala, vai para a vida, né, quando os pais estimulam os seus filhos a ir para a vida, a gente precisa fazer isso com os nossos cães também, porque eles tendem a ser mais independentes e mais saudáveis. E aí, com certeza, acredito eu que a maioria desses que vão em busca, né, dessa sim. independência, depois se apaixonam e ficam, não querem sair mais. Não querem sair mais. É muito curioso, porque a cada vez que o cão começa a frequentar ali, 2, 3 semanas, o tutor faz assim, poxa, filho, você não vai nem dar tchau pra mamãe? É assim mesmo. Então, serviço de hotel, eu já fiz hotelaria de 15, 20, 30 dias. Quando o tutor chega, o cãozinho vai lá, faz a festinha e ele volta pra ficar perto. Aí o tutor fala, como assim? Larga essa tia Rô, vamos embora pra casa. E é muito satisfatório, né? Porque a mudança que eu trouxe pro meu cão, eu atendo mais de 100 cães esses 10 anos, né? E eu fico muito feliz de conseguir fazer com que esse tutor tenha essa conscientização, né? Eu preciso deixar o meu cão para a vida e explorar, assim como eu também faço na minha própria vida, né? Acho que isso é muito importante. E a maioria é de grande porte? Ou não? É bem variado? É bem variado. Nós nos temos atendimentos? pequeno, médio e grande porte. Nós buscamos fazer as separações de ambientes, né? Porque nós focamos no olhar individualizado. Então, tem cão pequeno que é muito introspectivo, até fazer com que esse cão se desenvolva. É muito importante que você dê esse suporte para ele, que ele se sinta seguro e confiante. Então, um cãozinho do mesmo porte dele vai dar esse mesmo suporte, né? Então, a gente tem que olhar para ele que legal, o hotelzinho. com bem cuidado. Nós chamamos de centro de convivência canina porque nós proporcionamos qualidade e bem-estar, seja no atendimento com a veterinária, na estética animal, no serviço do daycare, na hotelaria. Nós também ser um centro mesmo, completo, né? Então, nós conseguimos ofertar ao nosso tutor um espaço onde ele possa acessar, né? Então, isso é bem bacana, porque traz essa transparência de ofertar para o cãozinho o bem-estar e a satisfação do tutor, né? Que entende a importância. O que a Rô falou de saudável... É isso mesmo, a gente pensa, né, não só quando fala de saudável, a gente pensa em várias coisas, você fala, mas como saudável, né, querendo ou não, se ele for para esses hotéis, para essas creches, né, para esses centros, eles ficam mais doentes, eles podem ficar gripados, eles podem assim, então, nós estamos falando por enquanto de uma saúde mesmo mental, né? Sim. Então, o que acontece? Esse animalzinho, ele deixa de ter alterações comportamentais importantes. São muito mais importantes, muitas vezes, do que uma gripe, né? Que é uma tosse dos canis, do que uma verminosa, que por mais que a gente tente, vocês tentem, principalmente nessas creches, tomar todo cuidado com vacina, com vermífugo, isso pode acontecer. Né, um papiloma, né, que é um vírus, então de repente um pode passar para o outro, que são até causas que fazem com que o animal se afaste, né? Então normalmente deve acontecer isso com você também lá. Acontece. Veterinária diagnostica uma patologia que pode passar para os outros nesse ambiente, e esse animalzinho vai para casa, mais ou menos que nem escola, fica até recuperar e depois volta. Mas tudo isso eu falo que é muito pequeno perto do bem-estar. Perto do desenvolvimento que eles conseguem alcançar, né? Então, quando nós olhamos para a vida urbana do cão, nós proporcionamos a eles vários instintos de comportamentos naturais. Então, com as atividades planejadas, você faz com que ele tenha o ato de farejar, de caçar, de cavar. Então, isso traz a ancestralidade dele, né? Que tá lá guardadinha. E você trabalha toda a parte cognitiva de uma melhor forma. E ele tende a desenvolver. Então, isso eleva o bem-estar do cão. É muito bacana. Isso eu gostei, hein? Começar a falar pro pessoal tirar a cachorrada de casa, ficar assistindo Dog TV pra ir pra esses centros com aí. Certeza, com É certeza. que eu gosto muito quando a gente compara com as crianças, né? Eu acho que, assim, da mesma maneira que a gente fala, não vamos humanizar, mas então, já que a gente está humanizando, vamos olhar também que os cachorros também têm esse lado a ser desenvolvido, né? Então, se uma criança precisa se sociabilizar, se uma criança precisa se desenvolver, o cachorro também. Também precisa interagir, também precisa. A questão da criança vai para a escola, tem o mesmo medo. Já vai para a escola cedo. Pode ficar gripadinha? Pode. Mas também pode já aprender a fazer amizade, já aprender a seguir as regras que tem, né, dentro de uma
numa escola, numa creche, enfim, desde cedo. Então, o cachorro também tem isso. Uma criança que é criada muito dentro de casa, né, com vó, com funcionária, né, demora para ir para a escola. Às vezes, quando chegar na escola, vai ter dificuldade de lidar com as outras crianças. Com meu filho, foi uma decisão dessa. Quando eu ia colocar ele na escola, ele ia entrar na escola com 2 anos. Com 1 e meio, ele já estava, assim, uma energia. E eu olhava para ele e falava, meu... Assim, ele não ficava sozinho em casa, ele tinha brinquedos, ele tinha interatividade e tal. Mas aí uma hora, meu marido, a gente se olhou e falei, acho que o João precisa de escola. Sim, né? sim. E aí a gente colocou ele, era em julho, nas férias ainda, tinha um projeto de férias, eu falei, tem que ser agora. Então a gente colocou e foi a melhor coisa. Sim. Adorou. É aquela história que você falou assim, tchau mamãe, a primeira vez foi desconfiada e tal, a segunda foi adorando. Então acho que tem esse olhar também, né? Quando você adota ou compra um cachorro, também tem que olhar para esse lado emocional dele. Eu acho muito bacana. Tanto que alguns tutores de cães pequenos dizem, mas o meu espaço ele é muito grande, meu cão ele é muito pequeno. Mas quando a gente fala de estímulos, você não tem tempo, né? Nós temos o tempo de estimular o seu cão a aprender um adestramento, uma aulinha nova. Nós temos o tempo de estimular ele a se desafiar dentro de uma caça, onde vai ofertar para ele o forrageio, que é um comportamento natural dele. Então, eu sempre costumo dar o exemplo da criança. Os pais vão em uma festa, um buffet, e a criança introvertida, ela vai sentar do ladinho desses pais e vai ficar avistando as crianças brincando. A criança extrovertida vai olhar para o monitor, e aí, cara, beleza? Onde que nós iremos brincar, né? E você começa a perceber o quanto ele se desenvolve, ele faz a parte social com os amiguinhos. É uma criança que vai se tornar um jovem, um adulto seguro de si. E quando a gente olha para o reflexo do cão, quanto mais dependente na vida adulta, ele pode sofrer depressão, ele pode sofrer ansiedade. Então, nós temos que proporcionar a eles, né, todo esse leque de oportunidades para que esses problemas comportamentais não se desenvolvam. Então, cães independentes são mais felizes. Gostei dessa Parabéns frase. pelo seu Eu acho muito bacana. Muito bacana. Isso pode acarretar outras doenças, né, Paty? Depois que tem essa introversão, né? Essa dependência humana, ele pode também gerar doença física mesmo, nos órgãos ou alguma coisa assim, fora a questão da... Igual o ser humano tem as doenças psicossomáticas, que são as doenças que vêm da mente. que a depressão é o mal dos novos tempos, né? Mas assim, isso também gera outras doenças, né? Sim, é porque assim, você tem que somar tudo. Então, sem falar da parte comportamental, tem a parte física também, né? Então, como que foi a vida desse animal? Ficou muito tempo em casa? Foi uma vida sedentária? Não estou nem falando de check-up, de avaliação com veterinário, nada. Mas, no modo geral, o animalzinho, ele antigamente, né, você falou dos ancestrais, ele vivia solto, ele caçava, né? Hoje a gente vem com a ração, dá para ele comer e acabou. Sim. Tanto é que existe até potes agora, para dificultar comer a ração, para ver se o cachorro faz alguma coisa a mais, se ele fareja, se ele busca, do que só pegar o alimento pronto e comer. Né? Então, aquele animal que fica sedentário, aí ele fica obeso, porque não é sedentário, então ele perde massa muscular e aí pode desenvolver outras doenças. Aí vem as doenças secundárias, a alimentação errada, a falta de exercício, né? A obesidade. Tudo isso quando você proporciona uma atividade para ele. E é diferente, falar só que eu consigo passear 2 vezes por dia e em casa tem espaço, que meu apartamento é grande, você não fica o dia inteiro jogando bola com ele, você não fica o dia inteiro proporcionando para ele caçar bolinha, né? Então, assim, é totalmente diferente, gente, é uma outra coisa. Eu nem falo, gente, não precisa exagerar, né? Porque tudo tem um custo, tudo tem... Não precisa exagerar, coloca 1 vez por semana... 2 vezes por semana, sabe? Sim. E o resto você passeia, você já vai ter como se fosse uma atividade física diferente, estimulando os instintos, principalmente a audição, o olfato. Não é só você ficar... A musculatura. Né? Não é só você realmente brincar com os seus amiguinhos. Você vai trabalhando outros sentidos que são importantes. Isso não vai evitar que ele fique... Que você perguntou, tem patologias que não tem como você evitar fazendo tudo isso. Mas, com certeza, se você não fizer nada, você vai estar favorecendo outras doenças. Aí vem as endócrinas, vem outras... As atrofia muscular, né? Então, aí daí vai as artroses que poderia ter sido pelo menos retardadas ou melhoradas se tivesse tido uma atividade física melhor, né? Hoje tem as piscinas lá, né? Então, eu tenho vários cachorros
que estão com uma massa muscular muito boa, um peso excelente. São cachorros que tinham tendência a estar mais obesos, que são propensos a ter problema de coluna, mas que estão assim, estão ótimos. Então, Sim. se você imaginar isso, esse cãozinho, ele provavelmente tem uma chance bem menor de ter uma alteração do que o outro da mesma raça. Eu tenho alguns casos de cães que já foram diagnosticados com níveis altos de alergia, depressão. O cão não se movimentava em casa e após rotina do daycare, esse cão se tornou outro. Então, ele chega na creche, ele se desenvolve nesse caminhar que antes ele era obeso. A questão da alergia também mudou, porque tudo na rotininha dele mudou, né? O ápice da gente conseguir alcançar o estado físico e emocional, mental, faz com que ele tenha as suas mudanças, né? Como a gente também trabalha o dia todo, precisamos de uma válvula de escape, né? Hora é academia, hora é um vôlei, um futebol. Para o cão, nós precisamos ofertar a mesma coisa. Essa comparação com o humano é ótimo. O que não muda na nossa vida se a gente começa a fazer uma atividade física, né? O bom humor, a gente começa a perder peso, né? Ganhar massa, mas além de tudo a gente conhece pessoas novas. Se a gente entra no Pilates, quando a gente vê, a gente já tem 2, 3 amigos a mais na nossa vida, aí você conhece. Então isso aí abre um leque enorme. Pro cão também. Autoconfiança, né? Acho que a partir É uma mudança sistêmica, né? Você mexe numa coisa que reflete em tantas outras. Todas as outras, exatamente. E Pri, com o seu conhecimento vasto aí da parte de PNL, ou também de estudo assim, do comportamento, isso também está muito relacionado ao ser humano, pelo que você está ouvindo aqui da história da Paty, com da certeza. Por isso Rosângela, que eu sempre principalmente. comparo, não tem como não comparar. É muito parecido. E aí, uma das coisas que eu comentei agora é a mudança sistêmica, né? A gente fala muito de que um comportamento, né? Por isso que minha frase é: as coisas acontecem no movimento. Então, assim, movimento. Porque aí você muda uma coisa, que muda outra, que muda outra, que muda outra. Então, fazer uma atividade física reflete muito, porque ela reflete emocionalmente, fisicamente, socialmente, né? Dentro, né, do seu sistema, você gera novas conexões, né? Novas conexões neurais, quando você faz uma coisa nova que nunca fez. Então, você está fazendo muitas mudanças. E eu comparo muito com os pets, principalmente na parte comportamental, né? Não vou entrar hoje em temperamento, mas também os pets também têm a questão do temperamento. Então, tem ser humano que é mais introvertido, tem ser humano que é mais extrovertido, mas tem pet também. Porque tem pet que você vai colocar ele num ambiente social como esse, por exemplo, ele vai fazer atividade, mas ele não vai... às vezes ele é realmente mais isolado, ele não precisa tanto tempo de convívio, porque é do temperamento dele. Algumas raças devem ter essa predisposição, ao contrário de outras raças, que o temperamento é mais enérgico, tem mais energia, que tem que sociabilizar mais, gosta de desafio, né, gosta de ser estimulado. Então, acho que isso também tem que ser avaliado, né? Qual o temperamento... Tem que respeitar, cara. E respeitar cada um. E por isso que nós falamos tanto sobre as individualidades, porque cada um tem a sua. É isso mesmo. E dessa forma a gente consegue trazer esses estímulos de formas individuais, mesmo eles estando em grupo, né? Então você consegue ali ofertar um cão mais introspectivo, mais extrovertido. A gente tem os cães da turma do fundão, né? É isso mesmo. Mas tem aqueles terríveis, você não vê a hora de ir embora. É que quando alguns a gente... tem que dar uma advertência, outros tem que... O problema é quando chega na suspensão. É que quando nós olhamos para a base da ciência canina, hoje se fala muito sobre o enriquecimento ambiental. Então, nós ofertamos atividades mais lúdicas para fazer com que um cão ansioso seja menos ansioso, porque a partir do momento que ele está farejando na sua atividade individual, ele já não está ansioso com todos os outros estímulos do ambiente. Então, isso é olhar para a individualidade. Então, os nossos diferenciais está na ciência canina. A gente faz aulas de adestramento para que todo esse pico de emoção a gente consiga encontrar o equilíbrio. Então, essa é a parte mais legal de você ter o olhar individualizado e entender cada cãozinho no seu tempo e espaço. E novamente acontece com o Rubens e com o René, os cachorrinhos que eu te mostrei, os 2 chihuahuas, né? Os 2 são da mesma raça, mas o comportamento bem diferente. Falou de jogar a bolinha, joga a bolinha pro René, ele fica balançando o rabo, vai, volta rapidinho e tal. O Rubens vai, só olha. Aí quando ele quer pegar a bolinha, é pra roubar do René que tá se divertindo que tá pegando a bolinha. Não é pra ele pegar a bolinha porque ele gosta da bolinha, entendeu? É por causa do René, é muito engraçado isso, né? Vai tirar do irmão a bolinha, né? Tirar do irmão a bolinha, né?
E eu vi lá também que na clínica você também tem um protocolo, né, dos cachorros, não tanto da raça, mas acredito que mais que dos cachorros que podem usufruir, Sim, frequentar, porque também tem que evitar a questão de briga ou de Sim. machucar algum dos funcionários. Então, quando nós fazemos todo o processo de seleção desse cão, onde, como nas escolas infantis, o cãozinho fica 2 horinhas, depois ele retorna, Legal. dali 2 dias ele retorna novamente. Na semana seguinte, caso na primeira semana ele apresentou emoções positivas, que é relaxar em meio ambiente, fazer as necessidades, beber água, a gente percebe que esse cão está 100% confiante e à vontade. Então, na semana seguinte, a gente consegue aumentar essas horas, como na escolinha de criança. Então, respeitar o tempo e espaço do cão faz com que ele se torne mais confiante e mais seguro. Isso vai fazer com que, quando ele estiver em meio ao grupo, ele vai se desenvolver de forma muito espontânea e independente. Então, se esse cão chega para uma adaptação apresentando emoção negativa, que é ansiedade por separação, que pós-pandemia cresceu muito, infelizmente, se ele não quer sair do portão, se ele não faz as necessidades, se ele não bebe água, a família é avisada nesse momento para que eles possam vir. A gente vai seguindo o protocolo muito aos poucos até ele de fato apresentar emoção positiva. Nenhum cão é matriculado se ele não apresenta essas emoções positivas. E caso o cão tenha algum problema comportamental, alguma agressividade e reatividade, nós convidamos adestradores que fazem um trabalho com a família, porque é muito importante o tutor entender o reflexo do cão no seu ambiente familiar, ele vai refletir no ambiente externo, como as crianças. Umas crianças que também, às vezes, a escola orienta que contratem uma fono, uma psicóloga, uma terapeuta. Nós tem essa indicamos mesma- o adestrador, que vai adestrar a família, no bom sentido, né? Que vai trazer essa importância de tratar esse cão como cão, e naturalmente ele vai se sentir seguro quando ele estiver no seu ambiente externo, explorando todas as oportunidades que ele tem fora. Então, nós fazemos todo esse processo seletivo com muita cautela, sempre pensando no animal. Então, se o tutor fala assim, eu tenho uma necessidade de deixar meu cão 5 vezes por semana. Então, Paty, se o seu cão me disser que ele vai ficar bem só 3 vezes por semana, eu só posso te vender um pacote de 3 vezes por semana. Eu não atendo a necessidade do cliente. E ainda bem que muitos deles conseguem ter essa percepção de que nós queremos ofertar o bem-estar. Então, tudo bem, eu vou ver o que eu posso fazer na minha rotina e vou permitir que ele só fique as 3 vezes por semana. Porque o nosso foco é atender bem o cão, consequentemente o cliente, Sim, mas é importante que eles tenham essa conscientização. E aí a gente faz esse trabalho também com o tutor. Cão satisfeito é tutor satisfeito. Isso mesmo. Muito legal, Rosângela, meu. Bem Parabéns personalizadinho pelo- mesmo. Pelo seu trabalho, eu acho Muito muito legal, bacana. olha, Queria gostei. até falar assim, não é a creche, Muito é muito mais que uma creche, né? É muito mais que uma muito- creche, A creche, exatamente. lógico, é uma das, né, Do carro-chefe, né? Que é o talvez tenha até doente. nascido por isso, Sim, mas sim. depois você consegue desenvolver o cachorro por completo, Por completo, praticamente. O intuito é exatamente esse. A mudança que eu fiz no meu cão é mudar a vida dos outros cães. E isso eu preciso sempre do espaço do cliente. Então, a partir do momento que ele começa a perceber esse movimento, ele super topa e começa a fazer as mudanças em casa. Porque de nada adianta eu treinar o seu cão no daycare se em casa você continua ensinando ele a pular na visita, por exemplo, você deixa o lixo do lado de fora, ele vai lá rasgar, você vai se direcionar ele de forma incorreta. Então, permitir que o cão acerte é o nosso dever, né? E aí entrega uma lição de casa pro tutor. Entrega a lição de Porque casa. senão ele volta Ele sai igual de ou lá. pior. Isso, né? Então, a adaptação, o tutor ele tem que ser neutro quando ele chega, ele tem que ser neutro quando ele sai, porque quando a gente permite que esse cão fique calmo e você chega, e aí, como foi seu dia? Você já está estimulando e trazendo ansiedade para ele, né? O cão não sabe contar as horas, então que possamos nos policiar toda vez quando a gente chega em casa, né? Porque a nossa ansiedade passa para o cão, então que possamos ser mais neutros e perceber essa linguagem que eles nos passam o tempo todo, né? Show de bola. Adorei recebê-la novamente. É gostoso falar. Ai, gente, acho que adoro, gente. a Rô vai ter que vir aqui com uma adestradora Sim, falar, com meu. Porque eu acho certeza. que, só que eu já peguei várias dicas, assim, que não tinha nem nada a ver com o assunto. E A gente pode elaborar temas diferentes, Sim. né? E falar. Justamente, né, quando o Rô me falou assim, qual mensagem que você falaria para os tutores? Humanos, não humanizem seus cães. Quando você humaniza o seu cão, você permite que ele seja dependente.
quando você não humaniza, você permite que ele seja independente. Cão independente é mais feliz. Então, que possamos encorajar os nossos cães como encorajamos os nossos filhos e como nos encorajamos lá quando a gente é adolescente e fala, Faê, deixa eu ir pra balada. Ele tá confiando na gente. Então, que possamos confiar nos nossos cães para que eles sejam mais livres e mais saudáveis mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, que essas emoções que a pandemia nos deu, né? Muita ansiedade, que a gente não reflita nos nossos cães. Esse seria o recadinho que eu passaria. Nossa, linda. Prazer recebê-la. Prazer Esperamos meu. receber novamente com mais Ai, histórias. beleza. Com certeza. Muito tem. obrigada. Eu que agradeço. Inclusive, nem falou de uma briguinha que teve na creche ainda. Deixa Vamos pra outro deixar episódio pra contar. Com As certeza. brigas do Se é episódio. igual criança, tem briga. É, As verdade. crianças sempre tem uma briguinha. e tal. Que é, na verdade, que com o conhecimento da linguagem corporal, a gente tem 1% de acidente. Porque nós Você consegue conseguimos observar. antecipar Ah, tá. todas essas situações. Então, uma equipe treinada, qualificada, a entender toda a linguagem corporal, nós não temos brigas. Ah, Porque que bom. nós conseguimos fazer um manejo de forma mais lúdica, de forma mais calma. Então, a Individualizada, gente né? consegue encontrar o equilíbrio na rotina. Show de Tá bom? bola. Então, eu posso Arrasou, contar hein? sobre outras coisas. Que bom, gostamos. Parabéns, Tá viu? bom? Obrigada. Pessoal, vamos fazer nosso brinde final com a Rosângela, muito especial. Obrigado a todos que Boa, acompanharam. Tchau, Em breve gente. temos Até. mais Obrigada. novidades. Valeu.